Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer o seguinte, né? A URL ela vai ser API/usuários, só que aqui nós vamos ter que passar, porque é o PUT, um parâmetro. Então eu coloco aqui, né, essa informação 0, que é para passar parâmetros. Nós vimos no AS.NET o tempo todo isso aqui, né? Então aqui voltando no sistema de controle de alunos .NET, aqui no PUT eu tenho então obrigatoriamente que passar um parâmetro. Essa é a diferença, né, para os demais. Então nesse que é edição eu vou utilizar o método PUT e não o método POST, e aqui obrigatoriamente eu tenho que passar o parâmetro que é o ID do usuário no qual vai ser modificado, vai ser editado. Só que isso aqui ele não entende, ele não vai adivinhar que isso que eu estou passando, esse parâmetro que eu estou passando, é o ID do usuário. Então, para que ele saiba que isso é o ID do usuário, eu tenho que concatenar a mesma coisa que nós fazíamos lá no AS.NET, eu tenho que concatenar com o string.format. E aqui, então, eu passo a informação para ele. Ó. Esse string.format, ele vai receber aqui, então, no primeiro parâmetro, essa informação, e ele vai concatenar essa informação, vírgula, com o usuário. Então aqui quando eu passar user.userid, ele sabe que isso que eu coloquei na chave é o ID do usuário. Então é dessa forma que eu utilizo o string format. Isso aqui, para quem está acompanhando todos os cursos aí, né, de AS.NET, anteriores a esse sistema de controle, já sabe então o que é isso aqui. No sistema de controle também tem, nós fizemos isso aqui, né? Em todos os sistemas você precisa de fazer essas concatenações aqui, então isso é muito comum utilizando o AS.NET. Aqui então, beleza, tendo feito isso, só mude aqui, ó, porque não vai ser um post de forma assíncrona, vai ser um put, porque é para edição. Então isso aí já foi explicado quando nós fizemos a nossa API. Beleza, se der algum erro ao acessar a API, ele vai me informar isso aqui, ó, o resultado, né, desse erro. Ok, se ele passar dali, eu quero que ele faça o seguinte, a minha variável de resposta aqui, ela não é nem muito necessária nesse caso, né, porque aqui nós vamos fazer o seguinte, quando ele salvar os registros, eu quero que ele dê uma mensagem de sucesso, né, que ele foi realmente salvo. Então eu posso colocar aqui o seguinte, eu vou colocar, pode ser até no final, vamos colocar essas informações aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma await display alert, beleza, e aqui vou inserir então o título da mensagem, que vai ser confirmação, o texto da mensagem, que vai ser dados editados com sucesso, alterados com sucesso, como você preferir. E aqui a mensagem, o botãozinho, né, que vai aparecer. Vai ser ok para confirmar. Beleza. Só isso. Depois que ele editou, o que eu tenho que fazer com aquela janela? Eu posso fechar aquela janela. Para fechar a janela, basta eu utilizar o navigation.pop assíncrono. Beleza. O push é para chamar, para puxar uma outra tela, né? E aqui eu passo o parâmetro da tela. Esse pop assíncrono ele só fecha essa e volta a mostrar a anterior. Só que aí nós vamos ter um outro detalhe. Então imagina você tem uma tela, né? A gente está lá na tela inicial, onde está mostrando as informações do usuário. Eu cliquei para editar o usuário, bacana, ele já me chamar a página de edição. Eu fiz as modificações. E aí, depois que eu modifiquei, dei OK, ele fechou aquela janela de edição. Se ele fechou ela, ele vai voltar para a tela onde estava o usuário. E aquela tela onde estava o usuário, se você tiver mudado o nome, por exemplo, o e-mail que mostra nela, não vai ser alterada de forma automatizada, porque ela já estava aberta anteriormente. Então, para que ela altere antes, aqui assim que ele salvar dentro do try, assim que ele fizer as modificações, eu posso colocar aqui uma informação, que é a seguinte. Eu coloco aqui uma using, vamos colocar aqui para ele utilizar uma variável que eu vou chamar de db, né, e vou chamar aqui a minha data access, que são os dados aí do banco de dados, a minha conexão, né, com o banco de dados. E utilizo aqui a minha variável que eu acabei de criar e coloco para ela o comando de update, passando os dados do usuário como parâmetro. Com isso aqui, eu simplesmente fiz o seguinte, depois que ele chamou a minha API e alterou as informações, ele atualiza para mim as informações do usuário. Então eu não vou ter o problema, né, de ele voltar para aquela tela e aquela tela está com as informações anteriores. Eu vou explicar isso melhor com ele rodando, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou compilar aqui no telefone, enquanto ele carrega essa compilação, né, na próxima aula a gente já faz esse primeiro teste aí das edições.